Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês algumas questões do Instituto Consulplan. Bora lá? A unidade de disco rígido, também conhecida como HD, Hard Disk, é um dos componentes de extrema importância do computador por armazenar programas e dados. Considerando as características do disco rígido de um computador, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Pessoal, uma revisão rápida. O que é o HD? Primeiro, é uma memória permanente. Como assim? Por exemplo, o que é salvo na memória RAM é perdido depois que você desliga o computador. É uma memória volátil. Já o HD é não volátil. Então, o que está salvo no HD é permanente. Você desligar o computador, vai continuar salvo lá. E além disso, também é uma memória secundária. O que é memória secundária e o que é uma memória primária? Um exemplo de memória primária é a memória RAM, que é uma memória temporária, que armazena ali dados e instruções que o processador vai usar para executar um programa naquele momento. Depois que o computador é desligado, essa memória ela é limpa e está pronta para ser utilizada para outros programas. Então, resumindo, memória primária ela é volátil, isso é, os dados são apagados quando você desliga, e ela é temporária. Já a memória secundária, que é o caso do HD, é permanente, que é a mesma coisa de dizer que é não volátil, e ela é classificada como secundária. E a questão está falando então do HD. Permanente, não volátil, secundária. Bora ver então as afirmativas. É caracterizado como memória primária do computador? Essa daqui é falsa. Como a gente viu, um exemplo de memória primária é a memória RAM, que é uma memória volátil. Se você desligar o computador, tudo é apagado. A próxima. Os programas e dados armazenados no HD não são perdidos ao desligar o computador? Essa também é verdadeira. Como a gente viu, o que tem no HD no hard disk é permanente. Então, mesmo que você desligar, continua salvo lá. É a longo prazo. A terceira. Contém discos de metal recobertos com material magnético, os quais, em funcionamento, giram em alta velocidade. O acesso aos dados é realizado por meio de cabeças de gravação? Essa daqui, pessoal, ela também é verdadeira. Como que é o funcionamento do HD? É o funcionamento magnético. O HD ele usa pratos magnéticos giratórios e cabeças de leitura, gravação móveis para acessar os dados. Vou botar aqui uma fotinha para vocês entenderem um pouco melhor. É um pouco parecido com o que acontecia com as vitrolas, beleza? Então, bora ver aqui então. Ficou FVV. A sequência correta é em A, VVV, errado. B, FVF, errado. C, FVV, certo. FVV. Então a alternativa certa aqui é de ciência exata. Um usuário deseja fixar no Microsoft Excel 2019 configuração padrão português Brasil a linha de cabeçalho de uma planilha para que ela permaneça visível ao rolar para baixo em grandes volumes de dados. Para isso, ele deve utilizar um recurso específico disponível na faixa de opções. O recurso disponível na guia Exibir, que permite fixar corretamente a referida linha, é denominado... Pessoal, o que a questão está pedindo aqui para a gente é para identificar qual que é o recurso que vai ajudar a fixar a linha do cabeçalho de uma tabela. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma tabela. Nome, idade, time. Aí eu tenho aqui João, 20, Palmeiras. Aí eu tenho aqui José, 25, Cruzeiro. Aí eu tenho aqui Ana, 23, Fluminense. Aí eu tenho aqui Flávia, 26, Atlético NG. Aí eu tenho aqui uma tabela. Imagina que essa tabela está no Excel. Esse é o cabeçalho dela. Se eu for descendo, vai chegar um momento que eu não vou ver mais esse cabeçalho. E o que a questão está perguntando é qual recurso que eu vou usar para congelar esse cabeçalho. Bora então ver as alternativas. A, ocultar? Nada a ver. Porque o ocultar faz o contrário.
O ocultar, em vez dele fixar o cabeçalho, ele vai esconder toda uma linha. B. Organizar tudo. Também está errado. Porque se organizar tudo é um recurso que serve para organizar as janelas do Excel quando tem mais de uma aberta. Nada a ver. C. Congelar painéis. Talvez seja isso. Porque congelar traz uma ideia de travar, deixar algo estático. Agora bora ver a próxima. Modos de exibição personalizados. Nada a ver. Porque esse modo de exibição personalizado diz respeito sobre como a planilha vai ser apresentada. Então, mais sobre a parte visual. Então, por eliminação, a alternativa certa aqui é C de ciência exata. Congelar painéis. Essa funcionalidade de congelar painéis permite que eu fixe uma linha. De modo que, mesmo se eu descer a tabela, aquela linha vai continuar à vista. E, pessoal, para ficar mais visual, bora ver esse recurso no Excel? Pessoal, eu estou aqui com o meu Excel aberto e observem que eu tenho aqui uma planilha fictícia com dados de funcionários de uma empresa. E aí, eu vou agora rolar aqui para baixo. Observem que quando eu rolo aqui para baixo, essa primeira linha aqui, o cabeçalho da tabela, ele some. E se eu quiser fixar esse cabeçalho, se eu quiser que quando eu rolar para baixo, esse cabeçalho não suma, como que eu faço? Então, eu vou vir aqui em exibir e depois eu vou vir aqui em congelar painéis e eu vou escolher congelar linha superior. Qual que é a linha superior? É essa daqui, que tem o cabeçalho da minha tabela. Congelei. Agora observe o que acontece quando eu vou rolando para baixo. Agora, esse cabeçalho, ele está fixo. Então, independente do volume de dados, sempre que eu for para baixo, esse cabeçalho vai continuar. Então, se você quiser fixar uma certa parte da tabela, é só ir aqui na guia e depois vir em congelar painéis, a escolher. Você pode congelar a linha superior, congelar a primeira coluna, etc. Beleza? O dado é considerado um elemento fundamental para a constituição de sistemas organizados. Segundo o autor Silber Schwartz, os dados são a representação de fatos do mundo real que podem ser numéricos, alfanuméricos, imagens, sons, entre outros tipos. Eles possuem um papel importante em um sistema de informação, pois são coletados pelos usuários para serem processados dentro de uma lógica previamente estabelecida, gerando o resultado da sua interpretação e organização, que é conhecido como, e aqui temos as alternativas. Pessoal, para começo de conversa, o que é um dado? Como a questão apresentou para a gente, o dado é a representação de algo no mundo real. Um exemplo de dado, 25. 25 é um dado do tipo numérico. Só que o dado, por si, ele não diz muita coisa. Se eu te falo 25, o que você vai fazer com isso? É 25 o quê? É 25 anos? É 25 graus Celsius? Isso fala sobre tempo? Isso fala sobre dinheiro? Mas, e a partir do momento que eu pego esse 25 e agora eu boto aqui, ó, 25 dias de duração. Opa! Agora, quando eu pego o dado e ele é processado, organizado e interpretado, esse dado vira informação. Então, basicamente, a informação são os dados após serem processados. É como se o dado fosse a informação bruta, tá? Só ali a matéria-prima. E a informação é o dado depois de ter sido lapidado, depois de ter sido trabalhado para atender a algum fim, que pode ser a tomada de decisão ou a execução de alguma tarefa dentro de um sistema computacional. Então, a alternativa certa aqui é D de dado. Agora, bora ver rapidamente que as outras estão erradas. Solução? Nada a ver. O dado ele pode ser usado numa solução? Pode, mas não é isso que a gente está buscando. Produto. O produto, ele é o resultado final de um processo. Pode ser um processo físico, pode ser um processo dentro de um sistema computacional. Embora dados possam ser usados no produto, não é que eles estão falando com a gente. Algoritmo? Também não. O algoritmo é o passo a passo do processamento de dados. Faz sentido. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. Em um documento do Microsoft Word, configuração padrão,
idioma português Brasil para contar as palavras apenas de um trecho selecionado torna-se necessário. Então, revisando aqui, a questão está perguntando como que faz para a gente contar as palavras de um trecho selecionado, não do arquivo inteiro. Bora ver então as alternativas. A. Acessar e inserir contagem de palavras. Essa daqui está errada, porque essa aqui inserir serve para inserir imagens, figuras, formas, etc. Nada a ver. C. Ir em revisão, contar palavras sem precisar selecionar o texto. Essa daqui, pessoal, ela está quase certa. O que torna ela errada? Essa parte aqui, sem precisar selecionar o trecho. Se eu quero contar apenas um trecho, vou precisar selecionar ele. D. Selecionar o texto e verificar a barra de status sem acessar nenhuma guia. Essa daqui, pessoal, ela poderia estar certa, mas depende. Por quê? A barra de status é uma barra que fica na parte inferior do Word, que vai dar informações sobre o documento. E essa barra, ela pode ou não mostrar informações sobre a contagem de palavras. Então, nessa situação, ela está errada. Mas a barra inferior ela pode ser usada para descobrir quantas palavras tem, mas não vai ser sempre. Então, a alternativa certa aqui é a B. Selecionar o trecho que eu quero fazer a contagem e acessar revisão, contar palavras. A alternativa certa, B de bola. E pessoal, bora ver essa funcionalidade na prática, no próprio Word? Pessoal, eu estou aqui então com um documento aberto no Word, versão 2019, e bora ver a funcionalidade. Lembra que eu tinha falado sobre a barra de status? É essa daqui. Então, ó, aqui tem as informações da página e das palavras. Se eu selecionar aqui um trecho, vai aparecer a quantidade de palavras. No caso aqui, 106 de 516 palavras. Mas, como eu falei, nem sempre isso vai acontecer. E se eu quiser fazer essa contagem de palavras, usando um recurso específico para isso, como que eu faço então? Primeiro, eu vou selecionar o trecho que eu quero fazer a contagem, que no caso vai ser esse primeiro parágrafo. Aí eu vou aqui na guia revisão. E eu vou aqui em contagem de palavras. E aqui vai aparecer a janelinha. Páginas 1, palavras 106. E é assim que se faz a contagem de palavras de um trecho específico do Word. Beleza? Sistemas operacionais de distribuição livre, também conhecidos como sistemas operacionais de código. Pessoal, é o seguinte. O que significa dizer que um sistema operacional é de distribuição livre? Significa que eu posso compartilhar ele, que eu posso distribuir ele sem limitações. Então não é necessário que a pessoa compre ou assine ele. Vamos pegar um exemplo de um sistema que não é de distribuição livre. O Windows. O Windows é de uma distribuição limitada. Por quê? Para você ter acesso a ele, você precisa pagar. Então, quando você precisa pagar, quando é uma distribuição livre, a gente fala que são sistemas operacionais de código fechado. Então, quando é de uma distribuição livre, é de código aberto. De cara aqui, a gente já achou a nossa alternativa certa, que é a de acertou. Mas bora terminar de ler aqui o enunciado. São aqueles cujo código-fonte é disponibilizado publicamente e que geralmente são distribuídos sob licenças que permitem o uso, a modificação e a redistribuição sem custo. Esses sistemas não requerem a aquisição de licença para o uso, ao contrário dos sistemas operacionais distribuídos pela Microsoft, como o Microsoft Windows 10, que são comercializados mediante a compra de licenças de uso específicas para cada computador ou dispositivo. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. A gente já marcou aqui que é aberto. E pessoal, aproveitando a questão, bora dar uma revisada rápida em qual que é a diferença de sistemas operacionais de código aberto e sistemas operacionais de código fechado. Eu fiz aqui então uma tabelinha. Bom, o sistema operacional de código aberto, ou em inglês open source, o acesso ao código-fonte dele é livre. O que é o código-fonte? É basicamente
o código que é a, abre aspas, receita do software. Então, qualquer pessoa pode acessar a receita, por exemplo, para fazer o Linux ou o Ubuntu. Já no caso do Windows, como é um sistema operacional de código fechado, somente pessoas autorizadas têm acesso ao código-fonte. Geralmente, equipe de desenvolvimento, profissionais de TI, trabalham na empresa. A permissão para modificar. No software de código aberto, você pode modificar. Você pode ali editar do jeito que você quiser. O custo, geralmente é gratuito. A redistribuição, no caso, softwares ou sistemas operacionais de código aberto, ela é permitida. E um exemplo disso é o Linux ou Ubuntu. O Linux é um sistema operacional de código aberto. Ele é bem famoso entre os profissionais da área de TI. E o Ubuntu é uma variação do Linux. Ele é feito com base no Linux. Agora, como que são os sistemas operacionais de código fechado? O acesso ao código-fonte, isso é, abre aspas, receita para o sistema operacional, é restrita. Então, não é qualquer pessoa que pode acessar. A permissão para modificar, não há permissão, a não ser que você faça parte ali da equipe de desenvolvimento. Já no software de código aberto, você pode editar da forma que você quiser e distribuir. O custo, geralmente é pago. A redistribuição, ela é limitada ou proibida. O Linux, você não tem que pedir autorização para ninguém para estar distribuindo ele. Você não tem que comprar. É só você editar lá e distribuir para geral. Já no caso, por exemplo, de um sistema operacional de código fechado, como é o Windows, ela é limitada ou proibida. Então você não pode, por exemplo, pegar um Windows e enviar para o seu amigo ali, se ele não tiver comprado. Isso, inclusive, é pirataria, um crime. Então, beleza? Basicamente, código aberto. Qualquer um pode acessar, distribuir, modificar, geralmente é gratuito. Código fechado é um pouco mais difícil de você editar e de você distribuir, e geralmente é pago, beleza? Ana, ao utilizar o Excel 365, deseja calcular o valor que restará do salário após o pagamento das despesas do mês. Então aqui a gente tem uma planilha do Excel e nessa planilha a gente tem uma tabela com duas colunas. Uma coluna tem a descrição dos salários e das despesas e na segunda coluna os valores. Qual fórmula Ana deverá utilizar para subtrair o total das despesas do valor total dos salários? Então a conta que eu vou ter que fazer é salários menos despesas. E pessoal, observe uma coisa aqui interessante. Nas alternativas, todas as alternativas apresentam a função soma. E o que é a função soma no Excel? É uma função que ela é usada para somar valores de células. E ela pode ser usada de duas formas. Você pode, por exemplo, somar um intervalo de valores. Como assim somar um intervalo? Vamos imaginar que eu estou querendo somar um intervalo de B2 a B6. Aí vai ser igual, soma, abre parênteses, B2, dois pontos a B6. Então, esse primeiro termo é onde começa o intervalo e esse segundo termo é onde termina o intervalo. Então, por exemplo, se você tiver uma tabela com muitos valores em sequência e você quer somá-los, aí você pode usar desse jeito. Agora, vamos imaginar que você está querendo somar uma lista. Como assim? Vamos imaginar que agora eu quero somar só aluguel, internet e transporte. Aluguel aqui B2, internet B5 e transporte B6. Agora não tem mais valores em série, não tem mais intervalo. Agora são valores isolados. Como que eu faço nesse caso? Vou fazer igual, soma, abre parênteses, e aí eu vou botar os valores separados por ponto e vírgula. Então, B2, ponto e vírgula, B5, ponto e vírgula, B6. Então, repetindo, na função soma, eu posso somar intervalos, como também posso somar valores listados. Agora, tendo isso em mente, bora continuar a resolução da questão. Eu sei aqui que eu tenho que fazer a seguinte conta. Salários, que aqui é
B4 menos despesas. E despesas são quais células? B2, B3, B5 e B6. Vou botar aqui em parênteses. B2, B3, B5 e B6. Então, ó, a conta final, para eu descobrir o que vai sobrar dos salários de Ana após ela pagar suas despesas, vai ser isso aqui. Agora, bora ver se tem alguma alternativa que tem algo que equivale a essa expressão. Bora ver então. A igual B4, que é salário, menos soma B2 a B6. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Aqui, ó, tá somando de B2 a B6. Então, quando eu somo de B2 a B6, eu tô contando o salário de novo. E eu só vou contar o salário uma vez. Então, a primeira tá errada. Bora agora ver a B. B4 menos soma B2, B6. A única diferença dessa para A é que essa segunda parte foi isolada entre parênteses. É o mesmo resultado de cima. Então, tá errado. Porque aqui tá contando o salário duas vezes. A próxima. A C. Igual B4, ok, menos soma B2, ponto e vírgula, B6, então vou somar B2 e B6, menos B4. Pessoal, essa está totalmente errada, porque aqui, primeiro, que quando eu fui fazer a soma das despesas, eu só somei B2 e B6, faltou B3 e B5. E além disso também, eu subtraí o B4 de novo. E lembrando, o salário é dele que eu vou tirar as despesas. Eu não tenho que subtrair duas vezes, tá? Errado. Bora ver então agora a última. Igual B4, que é salários, menos soma. Abre parênteses, B2 a B3. Pessoal, quando eu falo B2, 2 pontos B3, lembrando a explicação, eu estou falando de um intervalo. Vírgula B5 a B6. Olha que interessante. Aqui tem dois intervalos. Então, primeiro eu somo o intervalo B2 a B3 e eu somo o intervalo B5 a B6. Então, pessoal, essa daqui tá certa. Por quê? Observem bem, ó. Essa segunda parte aqui, ó, B2, B3, B5 e B6. B2, B3, B5 e B6 é a mesma coisa dos conjuntos B2 a B3 e B5 a B6. Então a alternativa certa aqui, D de dado. E pessoal, para ficar mais visual, bora ver essa questão no Excel? Pessoal, eu estou aqui então com o Excel 365 aberto. E bora aqui reproduzir então a expressão que está na letra D de dado, que é a alternativa certa. Vou reproduzir a expressão aqui na célula B8. E observe que eu copiei a tabela da questão aqui para o Excel. Então vai ser igual B4. Aí observem que à medida que eu for digitando as células, elas vão ficando circuladas. Menos, abre parênteses, soma, abre parênteses, B2, dois pontos, B3, ponto e vírgula. Observem, ó, que esse primeiro intervalo ficou circulado em vermelho, que é B2 a B3, ponto e vírgula. Agora vou botar o segundo intervalo, que vai ser B5, dois pontos, B6. Fecha um parênteses, fecha outro parênteses, vou dar Enter. Então, o que vai sobrar para a Ana, depois dela descontar do salário dela todas as despesas, é 6.580, que é o retorno que é dado quando eu aplico a fórmula que está aqui descrita na letra D de dado. Certo funcionário da Secretaria Municipal de Educação relatou que um computador usado para cadastro de alunos estava apresentando lentidão excessiva, especialmente ao carregar aplicativos básicos. Após uma análise inicial,
foi constatado que o equipamento possui apenas 2 GB de memória RAM e um disco rígido HD com setores danificados. O funcionário solicitou a substituição das peças necessárias para restaurar o desempenho adequado do computador. Com base no cenário descrito, qual das afirmativas a seguir apresenta a solução mais completa e apropriada? Pessoal, antes da gente analisar cada alternativa, bora dar uma revisada rápida nos componentes do computador? Então, a gente tem aqui a memória RAM. A memória RAM, ela é basicamente uma memória de trabalho. Ela serve para guardar arquivos temporários do computador que vão ser utilizados para a execução de alguma atividade. E quanto maior a memória RAM, maior a capacidade do computador executar várias tarefas ao mesmo tempo. A memória RAM aqui, ela está de 2 GB. O ideal seria 8 GB. HD, disco rígido. O HD é onde ficam os arquivos permanentes. Enquanto a memória RAM armazena arquivos temporários, no HD ficam os arquivos permanentes. Só que o HD ele tem um funcionamento mecânico. Ele é lento e sujeito a falhas. Então, no caso, para o armazenamento, seria mais interessante um SSD. Por quê? O SSD, apesar de ser mais caro, ele é mais rápido, mais confiável que o HD e, além disso, ele acelera a inicialização e abertura de programas. É como se o HD fosse uma vitrola daquelas antigas que você botava o disco e tinha uma agulha que ficava executando. E o SSD fosse como um pendrive. Processador, CPU, é basicamente o cérebro do computador. É ele que executa as tarefas do computador, processa tudo. É válido trocar ele? Depende, porque a manutenção pode ficar muito cara e se você for trocar ele, tem que verificar se a placa-mãe vai ser compatível. Placa de vídeo. A placa de vídeo ela serve basicamente para processar a parte gráfica. Então ela vai ser mais interessante no caso de quem joga ou quem trabalha com edição de imagem, com edição de vídeo, etc. Sistema operacional. O sistema operacional é basicamente o gerente do computador. Ele que integra software, hardware e dispositivos para tudo funcionar direito. Agora bora ver cada alternativa. A. Trocar o HD danificado por um novo disco rígido e adicionar mais 2 GB de memória RAM ao computador? Essa daqui, pessoal, tá errada. Por quê? Trocar o HD danificado é interessante, é bacana, até porque o HD tá com setores danificados, mas só que só 2 GB de memória RAM é insuficiente. Como eu falei aqui, o ideal é que a memória RAM tenha pelo menos 8 GB. Então A tá errado. B. Atualizar o sistema operacional para uma versão mais leve que exija menos recursos e trocar o HD por um novo disco rígido. Pessoal, essa solução ela parece boa, mas ainda é parcial. Por quê? Aqui só falou de atualizar o sistema operacional para uma versão mais leve, o que é bem difícil, porque geralmente os sistemas operacionais atuais eles são mais pesados e, além disso, não vai adiantar trocar o HD se a memória RAM continuar baixa. C. Substituir o processador por um modelo mais rápido e adicionar um novo módulo de memória RAM para garantir um desempenho geral melhorado. Como eu falei, trocar o processador pode ser interessante, mas vai sair muito caro porque tem que ver a compatibilidade dele com a placa-mãe e com outros dispositivos. E além disso, essa alternativa não falou da parte que está danificada, que é o HD. Então aqui está errado. D. Instalar uma nova placa de vídeo para melhorar o desempenho gráfico e substituir o HD por um SSD para resolver os problemas de armazenamento. Essa, pessoal, ela está parcialmente certa. Por que parcialmente certa? Trocar o HD por um SSD é interessante, porque como eu falei, o SSD ele vai ali cumprir o papel de armazenamento, só que ele é mais rápido e eficiente que o HD. Só que o que está errado nessa alternativa é a questão da placa de vídeo. No caso, o computador da questão ele vai ser usado para tarefas administrativas, não é para jogar, não é para editar imagens, vídeos, não faz muito sentido então a placa de vídeo. Bora ver a E. Substitui o HD danificado
por um SSD. Como a gente viu, entre o HD e o SSD, é melhor o SSD, ele é mais rápido, mais confiável. Aumentar a RAM para, no mínimo, 8 GB. 8 GB, como eu falei, é uma quantidade bacana. E verificar a compatibilidade com o sistema operacional instalado. Pessoal, essa questão da compatibilidade com o sistema operacional instalado é super importante porque sistemas operacionais mais novos, ele tende a demandar mais recursos do computador. Então, se você quiser ter um sistema operacional como o Windows 11, algum sistema operacional mais atualizado, não vai ser qualquer computador. Então, tem que ter ali uma configuração mínima. Então, a alternativa certa aqui é de exata. Qual protocolo é amplamente utilizado para a transmissão segura de dados pela internet? Pessoal, o que é protocolo? É basicamente um conjunto de regras. Então, quando eu falo de um protocolo de internet, eu estou falando de um protocolo que vai definir como que vai ser a comunicação entre computadores na internet. E cada protocolo ele vai ter um fim específico e também vai ter características específicas, sendo, por exemplo, mais ou menos seguro. Bora ver então alternativa por alternativa. A FTP. Essa tá errada. O FTP é um protocolo que serve para transferência de arquivos entre computadores. E os dados vão em texto simples, não criptografado. Então ele não é seguro. Errado. B. HTTP. O HTTP, talvez você já tenha até visto, principalmente em sites mais antigos. O HTTP é um protocolo que ele é usado para navegar na internet, mas tem um problema. Qual? Ele é não criptografado. Então, se por acaso alguém interceptar essa comunicação, vai ter acesso ali aos dados no estado literal deles. Então também está errado. C. SMTP. O SMTP é um protocolo que é usado para comunicação em e-mail. Então ele não é especificamente para navegação na internet. E além disso também ele é não seguro. E agora a gente chega na alternativa certa. A D. HTTPS. O HTTPS é o protocolo mais utilizado no mundo e ele é muito seguro. E o que torna ele tão seguro? Ele trabalha com criptografia. Então, se um site, por exemplo, usa o protocolo HTTPS, esse site conversa com os computadores de modo criptografado. Então, se alguém, por acaso, conseguir interceptar essa comunicação, não vai conseguir ver qual que é o conteúdo desses dados. Inclusive, a grande diferença entre o HTTP e o HTTPS é justamente a questão da criptografia. Aí um macete que eu gosto de usar é que o HTTPS ele tem esse S de segurança. E o HTTPS ele é amplamente utilizado por sites de e-commerce, bancos, sites institucionais, etc. Então a alternativa certa aqui é de dado. O Microsoft 365, evolução da suíte de escritório da Microsoft. Pessoal, quando eu falo suíte de escritório, eu estou falando de um conjunto de programas para uso profissional. Exemplo, o pacote Office, que tem lá o Word, Excel, etc. Oferece versões atualizadas dos aplicativos já conhecidos, como por exemplo aqui tem a lacuna, como processador de texto. Qual que é o nome do processador de texto famoso da Microsoft? O Word. Utilizado para criar e editar documentos. Aqui outra lacuna, como aplicativo de planilhas eletrônicas. Falou planilha, falou Microsoft, é bem provável que seja o Excel. Para manipulação de dados numéricos. Aqui outra lacuna, para a criação e reprodução de slideshows. Slideshows, que é a mesma coisa de slide. Ou aquelas telas de apresentação. Por exemplo, palestras, aulas, etc. Qual que é o aplicativo da Microsoft que a gente usa? O famoso PowerPoint. Que é a próxima lacuna, para comunicação de e-mails e alguns serviços adicionais. Pessoal, falou de e-mails e Microsoft. Qual que é o serviço de e-mail que por padrão vem no Windows? O Outlook.
como armazenamento em nuvem através do... Gente, serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, qual que é? Que é integrado com o Outlook, é o OneDrive. O OneDrive, ele tá para a Microsoft como o Google Drive tá para o Gmail. Então, é o serviço de e-mail oficial ali da Microsoft. E ele já vem ali no Windows. E aqui está a segunda lacuna, plataforma de comunicação e colaboração para equipes, integrando chat, videoconferências e compartilhamento de arquivos. Pessoal, um macete para lembrar dessa, ó. Plataforma de comunicação e colaboração para equipes. Quando eu falo de equipes, eu lembro de quê? Equipes de futebol, que são times. Qual o programa da Microsoft que tem uma fonética parecida? Times. Então, o programa que também serve para colaboração de equipes, de times, é o Teams. T-E-A-M-S. Assinala a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Então aqui, ó, a primeira, Word, a segunda, Excel, depois PowerPoint, Outlook, OneDrive e Teams. Que aqui é a B de bola. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e Teams. Então a alternativa certa é B de bola. Cookies são arquivos de texto com pequenos fragmentos de dados, como nome de usuário e senha, que são usados para identificar o computador enquanto se usa uma rede. Por mais que esteja muito presente na internet, diversos usuários desconhecem as funcionalidades do componente. Sobre os cookies da web, assinale a afirmativa correta. Pessoal, qual que é a grande utilidade dos cookies? É basicamente personalizar a experiência do usuário. Por exemplo, imagine que você entrou num site que tem a opção do site ser exibido em português, inglês e espanhol. E aí você vai, na primeira vez, seleciona que você quer ver o site em português. Essa sua escolha é uma informação sobre o seu acesso. Se você escolher salvar o cookie, essa informação vai ser salva. E aí, toda vez que você entrar naquele site, ele vai estar em português. Um outro exemplo é o que acontece com carrinho de compra. Imagine que você acessa um site hoje, aí você foi lá, botou um tanto de produto para comprar. Mas aí você não comprou hoje. Você fecha esse site e você volta amanhã. Amanhã, quando você voltar, o site já vai ter salvo esses dados sobre a sua compra e o seu carrinho vai estar lá do mesmo jeito. Então, o cookie, ele coleta dados do usuário de modo a personalizar a experiência no contato com o site. Agora, bora ver então aqui as alternativas. Cookies da web são uma forma de software de segurança que protege contra hackers. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Porque, como eu falei, os cookies coletam informações sobre a navegação do usuário. Então, a depender da situação, eles podem até ser uma questão de segurança. B. A exclusão de cookies do navegador não afeta a experiência de navegação do usuário? Essa daqui, pessoal, ela também está errada. Porque, como eu falei, a ideia do cookie é justamente permitir uma experiência personalizada. Então, se, por exemplo, eu acesso um site durante muito tempo e eu vou salvando os cookies. Toda vez que eu for acessar esse site, minha experiência vai ser personalizada. Vai ser do meu jeitinho. Se eu, por acaso, apagar esses cookies, eu vou acessar o site de novo e vai ser como se fosse na primeira vez. Então a B está errada. C. Trata-se de um recurso que pode ser ativado ou desativado pelo usuário navegador? A C aqui está certa. O usuário ele pode ativar e desativar os cookies no navegador. E além disso, tem também sites que logo que você entra neles, envia uma solicitação. Você permite salvar os cookies? Bora ver que a D está errada. Cookies da web são usados exclusivamente para armazenar senhas e informações de login? Pessoal, essa D ela está errada por causa dessa palavrinha aqui, exclusivamente. Os cookies são usados para salvar informações de login? São. Um exemplo é quando você entra numa rede social. Você logou lá a primeira vez, aí você pode salvar o cookie, dá para você for entrar, vai precisar digitar o seu e-mail e senha. Mas os cookies não servem só para login, eles também servem para formulários, preferências de site,
preferências de usabilidade, etc. Então, toda vez que você vê alguma alternativa que tem exclusivamente, suspeita, porque restringe bastante. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. Imagine um fluxo de trabalho no Windows 10 em que seja preciso abrir o explorador de arquivos, pressionando, aí aqui tem uma lacuna para a gente preencher com atalho, exibir a área de trabalho, pressionando, que outra lacuna por atalho, abrir o centro de ações, pressionando, outra lacuna, acessar a caixa de diálogo, executar, pressionando, que tem outra lacuna, e por fim, abrir as configurações do sistema, pressionando, mais uma lacuna. Assinala a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Então, basicamente, é uma questão sobre atalhos do sistema operacional Windows 10. Bora agora voltar à questão, vendo cada funcionalidade e verificando qual que é o atalho ligado a ela. Então aqui primeiro, abrir o explorador de arquivos. Pessoal, para abrir o explorador de arquivos, é só apertar a tecla Windows mais E. Então, lembra, explorador de arquivos. Então, a primeira lacuna aqui é Windows mais E. Exibir a área de trabalho. Pessoal, área de trabalho é basicamente a tela inicial do seu computador. Em inglês, como que é chamada a área de trabalho? Em inglês, a área de trabalho é desktop. Ou seria algo como mesa de trabalho. Tem aqui o D. Então, o atalho para abrir a desktop é a tecla Windows mais D. Então, aqui, Windows mais D. Abrir o centro de ações. Centro de ações. O centro de ações é um painel que aparece na lateral da área de trabalho e que serve para acessar de forma rápida algumas partes do sistema. Centro de ações. Para lembrar, centro de ações. Então, o atalho aqui é a tecla Windows mais A. Então, aqui é Windows mais A. Acessar a caixa de diálogo, executar. Pessoal, executar. Se a gente for usar o mesmo macete do explorador de arquivos, daria errado, porque Windows mais E já é o explorador de arquivos. Como que é executar em inglês? Executar em inglês seria run, R-U-N. Então, da mesma forma que para acessar a área de trabalho é o Windows mais D, fazendo alusão a desktop, que seria o termo em inglês para área de trabalho, o atalho para acessar e executar também faz alusão ao executar em inglês, seria run. Então, o atalho aqui é a tecla Windows mais R. Então, aqui, Windows mais R. E, por fim, abrir as configurações do sistema, pressionando. Esse último atalho, pessoal, vai ter um macete um pouco diferente para lembrar dele. Configurações do sistema. Quando você fala configurações, qual que é a vogal mais forte? Configurações. A vogal mais forte é a que está aqui em Fi e é o I. Então, para abrir as configurações do Windows é Windows mais I. Bom, a sequência ficou Windows mais E, D, A, R, I. Bora ver as alternativas. Windows mais E, Windows mais D, Windows mais A, Windows mais R, Windows mais I. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou. E, pessoal, bora agora para a minha área de trabalho, para a gente ver na prática esses atalhos. Pessoal, eu estou aqui com a minha área de trabalho aberta e agora eu vou mostrar para vocês, na prática, os atalhos citados na questão. Primeiro, vamos ver Windows mais E. Windows mais E, que serve para abrir o explorador de arquivos, que é aqui esse aplicativo que serve para você navegar nos seus arquivos e pastas. Agora, bora para o segundo atalho, que é Windows mais D. O Windows mais D serve para ir para a área de trabalho. E o macete para lembrar é que a área de trabalho em inglês seria desktop ou mesa de trabalho.
Então, Windows mais D, área de trabalho. Bora pro próximo atalho. Windows mais A, que abre aqui a central de ações, que é um painel onde você consegue acessar notificações e configurações rápidas ligadas ao sistema operacional. É bem parecido com a barra de notificações que você tem no seu celular. Então, Windows mais A, central de ações. Agora, o próximo atalho, Windows mais R. Windows mais R abre aqui o executar, que é uma caixinha que serve para basicamente você ou abrir uma pasta ou executar um programa digitando diretamente o código dele. Então, por exemplo, eu quero acessar aqui a pasta Preset. Eu vou só digitar aqui Preset, vou dar um Enter e pronto. Já entrei aqui na minha pasta Preset. Então, se eu quiser ir para executar, Windows mais R. E para terminar, Windows mais I, que serve para acessar as configurações. Beleza? Sobre os conceitos de banco de dados, analise as afirmativas a seguir. Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, projetada para permitir acesso, recuperação e atualização eficientes. Essa primeira, pessoal, ela é verdadeira. Basicamente, um banco de dados é isso. É uma coleção organizada de dados, de modo que se eu precisar desses dados, vou conseguir facilmente acessá-los ou editá-los. Por exemplo, imagine que você é um comerciante. Você pode ter um banco de dados com o cadastro dos clientes. E a ideia é que, tendo esse banco de dados, você consiga, por exemplo, localizar o nome do cliente, a idade, qual foi o último produto que ele comprou, enfim. Então a ideia do banco de dados é ser um sistema organizado e eficiente para manipulação e consulta de dados. A 1 está certa. 2. Dados e informações são termos que podem ser usados de forma intercambiável, significando o mesmo em um contexto de banco de dados. Essa daqui, pessoal, ela é falsa. Por quê? O que seria um dado? Um dado seria um valor bruto. Exemplo, 5. Se eu te falo só 5, 5 é um dado numérico. Mas é 5 o quê? É 5 dias? É 5 anos? É 5 carros? Então o dado é um valor bruto, ele não me diz nada. Já quando eu falo de informação, eu falo de um dado que foi contextualizado, que tem sentido. Então, por exemplo, 5 anos. Agora faz sentido. Agora não é só um valor numérico jogado, é uma informação da idade. Então, dado e informação não são a mesma coisa. Por isso que a segunda está errado. Terceira, um dos objetivos da integridade de dados em um banco de dados é garantir que os dados sejam precisos, consistentes e válidos, sem duplicações ou corrupções. Essa daqui, pessoal, ela é verdadeira. Qual que é o papel do princípio da integridade de dados? É um princípio que visa garantir a qualidade e confiança de dados. Então, por exemplo, imagine que no seu cadastro de clientes, lá no campo de CPF, você coloca um CPF que é inválido. Se o princípio de integridade de dados for responsável, o sistema ele não vai permitir que esse dado seja inserido, porque esse dado ele está corrompido, ele é inválido, ele não é íntegro. Então a integridade de dados trabalha com isso, trabalha para qualidade e confiabilidade dos dados. Terceira está certa. Quarta, a redundância de dados ocorre quando as mesmas informações são armazenadas em vários lugares dentro de um banco de dados, aumentando o risco de inconsistências e dificultando a manutenção e atualização. Essa daqui, pessoal, ela é verdadeira. O que é redundância? A redundância é uma repetição desnecessária. E o que seria um exemplo de redundância em um banco de dados? Imagine que no seu cadastro de clientes você tem lá o cliente João que fez hoje uma compra de um sapato. E aí, amanhã, o João faz outra compra de uma camisa.
Concorda comigo que vai ficar meio pesado e oneroso para o sistema se você criar 2 cadastros para o João? Não faz muito mais sentido o João ter um único cadastro e dentro desse cadastro você vai organizando as informações dele, compras, etc. Então, basicamente, isso que é redundância. É você ter repetições que são desnecessárias. Um outro exemplo de redundância seria, por exemplo, você ter um sistema em que você atualiza ali o número de telefone de um cliente, mas em outras partes do sistema, quando aparecer o nome desse cliente, vai estar com o telefone antigo. Aí não faz sentido. Você vai ter que ir em cada contexto e atualizar. Então, o certo nesse caso seria você ter um único dado de telefone, que quando você atualiza ele, atualiza em todas as partes, para não ficar repetido. Então aqui, as certas é 1, 3 e 4. Está correto se afirma apenas em A, 1 e 2? Errado. B, 3 e 4? Errado. C, 1, 2 e 3? Errado. D, 1, 3 e 4? Certo. Então a alternativa certa aqui, D de dado. Considerando que João deseja calcular a média entre os valores contidos nas células B1 e B2 no Microsoft Excel 365, configuração padrão idioma português Brasil, analisa as afirmativas a seguir. Pessoal, antes da gente analisar as afirmativas, bora dar uma olhada rápida em como que faz para a gente calcular a média. Quando a gente fala de média, a gente está falando geralmente da média aritmética, que é a mais popular. E como que a gente calcula a média aritmética de um conjunto de valores? É só basicamente a gente pegar o somatório desses valores e dividir pela quantidade de valores. Ficou meio confuso? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu quero calcular a média desses valores. 10, 6, 3 e 1. Tem aqui um conjunto com 4 valores. Como que eu vou calcular a média deles? Primeiro, eu vou fazer a soma. Então vai ser 10, mais 6, mais 3, mais 1. E aí eu vou dividir pela quantidade de valores. No caso aqui, são 1, 2, 3, 4 valores. E aí, eu pegando o somatório desses valores e dividindo pela quantidade de valores, eu vou ter como retorno a média aritmética deles. Bora então aqui calcular? 10 mais 6, 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 1, 20. 20 dividido por 4 vai ser igual a 5. Então, a média aritmética de 10, 6, 3 e 1 é 5. Entendido? Bora agora ver como que faz para a gente calcular essa média aritmética no Excel. Pessoal, eu estou aqui com o meu Excel aberto. Esse meu Excel é o 2019, mas o que eu vou fazer aqui vale também para o caso do Excel que está ali dentro do pacote Microsoft 365, que é basicamente o Office em nuvem, beleza? E eu tenho aqui uma tabela com 6 valores que a gente vai usar para entender e praticar a média. Como que funciona a fórmula de média no Excel? É igual média, abre parênteses, e aqui dentro de parênteses eu vou colocar os argumentos da função. Isso é, os valores que eu vou usar para executar essa função. Aí vou imaginar que eu quero, primeiro aqui, calcular valores que não estão dentro de um intervalo. Isso é, valores que não fazem parte de uma mesma sequência. Exemplo, vou imaginar que eu quero calcular a média de B2 e A1. Como que eu faço? Vou vir aqui, B2, ponto e vírgula, A1. Fecha parênteses, vou dar um Enter. E aqui eu tive o retorno. B2 aqui é 14 e A1 é 6. 14 mais 6, 20. 20 dividido por 2, 10. Então a média de 14 e 6 é 10. E o que significa esse ponto e vírgula? Significa que eu estou usando nessa função de média valores que necessariamente não estão em sequência. Então eu posso pincelar um valor que ele está num canto da planilha e um valor que está no outro canto. Inclusive aqui eu poderia ter invertido a ordem também.
Agora, vamos imaginar que eu quero calcular a média de valores que fazem parte do intervalo. Vamos imaginar que eu quero calcular valores que vão de A1 a B2. No caso, então, eu vou calcular A1, A2, B1 e B2. Como que eu faço? Nesse caso, vai ser igual, média, abre parênteses, eu boto o primeiro valor do intervalo, que é A1, 2 pontos, o último intervalo, que é B2. Observem que aqui, ó, selecionou todo esse intervalo e eu dou Enter. Aí no caso aqui, ó, 6 mais 8, 14, 14, 14, 28, 28, 3, 31. 31 dividido por 4, que é a quantidade de valores, vai dar 7,75. Então, essa aqui é a diferença de usar ponto e vírgula e 2 pontos. Quando eu uso ponto e vírgula, eu estou ali trabalhando com valores que estão separados. Então, posso pegar qualquer valor. Já quando eu uso 2 pontos, eu estou trabalhando com um intervalo de valores. Então, o primeiro valor ali, ele vai definir o começo do intervalo e o segundo valor vai definir o fim do intervalo. Entendido isso, bora então voltar para a resolução da questão. Bora então ver cada afirmativa. Primeira, a fórmula igual média B1 a B2 pode ser utilizada para retomar a média aritmética entre os dois valores. Eu botei aqui uma planilha fictícia. Se eu botar B1 a B2, eu vou ter o retorno que eu estou querendo? Vou. Essa primeira aqui ela está certa. Então, ó, quando eu boto aqui igual média B1 a B2, vai calcular o intervalo de B1 a B2. Que no caso, esse daqui. Primeiro está certo. 2. A fórmula soma B1, B2 dividido por 2 também retorna a média aritmética corretamente? Pessoal, como que a gente calcula a média? É o somatório de um conjunto de valores dividido pela quantidade de valores. Então, se eu uso aqui, ó, soma B1, B2, aqui eu estou somando o conjunto de valores, dividido por 2, quantidade de valores. Isso vai me dar como retorno a média aritmética? Vai. Então, a 2 também está certa. 3. A fórmula igual B1 mais B2 dividido por 2 resulta na média aritmética dos valores de B1 e B2? Essa pessoa ela também está certa. Nessa daqui, a gente não usou a função igual média. Mas o cálculo que a gente fez vai chegar no mesmo resultado da função. Porque aqui, ó, B1 mais B2 vai ser 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. Que seria o mesmo resultado se eu tivesse aplicado essa fórmula aqui. Então a terceira também está certa. 4. A fórmula igual média B1, ponto e vírgula, B2 é válida e equivalente à média entre as células, embora o uso de 2 pontos seja obrigatório para definir os intervalos de intervalos. Pessoal, foca aqui em duas partes. Ó. A fórmula igual média B1, B2 é válida e equivalente à média entre as células. Essa primeira parte aqui está certa. Agora, bora analisar a segunda parte afirmativa. Embora o uso de 2 pontos seja obrigatório para definir os intervalos de intervalos. Essa segunda parte, ela está errada. Por quê? Como a gente viu, a gente pode usar 2 pontos para definir intervalo, mas a gente também pode usar ponto e vírgula para definir quais valores que a gente vai usar na fórmula de média. Então, a 4 aqui é falsa. Está correto se afirma em A, 1, 2, 3 e 4? Errado. B, 1 e 3 apenas? Errado. C, 2 e 4 apenas? Errado. D, 1, 2 e 3 apenas? Certo. Então a alternativa certa aqui, D de dado. Nos navegadores de internet existe uma funcionalidade responsável por armazenar temporariamente dados de páginas acessadas, como imagens, scripts e outros elementos, com o objetivo de acelerar o carregamento em visitas futuras. Assinale a seguir a função correta mencionada anteriormente. Então, pessoal, bora aqui analisar alternativa por alternativa. A, DNS. DNS, em português, seria algo como Sistema de Nomeação de Domínio. O que esse sistema faz? Ele pega, por exemplo, o endereço no site, por exemplo, www.google.com,
e ele traduz para o IP do site, para o endereço, que é no caso um código numérico. Então, é algo que ajuda só a localizar o site na rede. Não tem nada a ver com o objetivo de acelerar o carregamento. B. Cache. O que é o cache? Quando você visita um site, aquele site vai ter imagens, som, vai ter muita coisa lá que pode ser um pouquinho pesado para carregar. Então, quando você visita pela primeira vez, tudo isso é baixado ali no seu computador, de modo que da próxima vez que você for visitar aquele site, você não tenha que baixar tudo novamente. Isso ajuda a acelerar o carregamento? Ajuda. Então, de cara, a gente achou que certo aqui é cache. Agora, bora ver as outras. Cookies. Cookies, como a gente viu numa questão anterior, são arquivos de texto que guardam informações sobre as preferências do usuário. Nada a ver. Histórico de navegação. É só o histórico de sites que o usuário visitou dentro de um certo período. Nada a ver. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. Cache. Então, cache é basicamente isso. É um lugar que guarda ali dados do site, de modo que da próxima vez você tiver que visitar ele, você não vai ter que baixar tudo novamente. Já vai estar ali na mão. Beleza? Em determinado computador da Câmara Municipal de Cotia, foi instalado o editor de texto Microsoft Word 2019. Configuração padrão, idioma português Brasil, para a utilização na elaboração de documentos internos. Em um trabalho de rotina do setor contábil, o servidor redigiu um memorando interno utilizando essa ferramenta. Porém, ao fim do trabalho, precisou formatar o documento inteiro com um espaçamento maior entre as linhas. São opções de espaçamento entre as linhas disponibilizadas pela plataforma em questão, exceto... Pessoal, o que a questão basicamente está falando é o seguinte: tem um servidor que estava usando o Word e aí ele precisava fazer um espaçamento diferenciado. E aí, quando ele foi no Word 2019, nas opções de espaçamento, ele viu que tinha lá algumas alternativas. E a gente tem que ver qual que não é uma alternativa de espaçamento possível. Então a gente está querendo saber qual dessas que está errado. Foco muito grande aqui no exceto. E aí, para facilitar a questão, eu botei aqui uma colinha das opções que há de espaçamento entre as linhas. Então a gente só vai ter que comparar com as alternativas e ver qual das alternativas não tem aqui nessa imagem. Fixo. Fixo existe? Não. O mais próximo que existe aqui é exatamente. De cara a gente acertou. AB simples existe, 1,5 linha existe, múltiplos existe, pelo menos também existe. Então a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, bora ver como que faz para a gente fazer esse espaçamento no Word. Pessoal, eu estou aqui no Word 2019 e eu vou mostrar para vocês o caminho para acessar as opções de espaçamento entre as linhas. Primeiro, eu seleciono o texto. Depois eu vou aqui em página inicial. Dentro de página inicial, vou buscar essa barrinha de parágrafo. Vou clicar aqui, configuração de parágrafo. Aí vai abrir essa janela. E aí tem aqui espaçamento entre as linhas. E eu clicando aqui, posso escolher os tipos de espaçamento. Tem simples, 1,5, duplo, pelo menos, que eu escolho o mínimo. Tem também exatamente, que eu vou escolher um valor exato de espaçamento. E tem também múltiplos. É assim que se faz um espaçamento entre as linhas de forma mais personalizada.